do Senhor, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né, que é as cartas que Paulo escreveu, né, a esses servos do Senhor que estavam ali, né, para ministrar a palavra do Senhor, ele instruindo esses servos. Aqui fala assim: neste trimestre, a oportunidade ímpar de estudar as epístolas de 1 e 2 Timóteo e Tito. Essas cartas em geral são consideradas um conjunto, já que foram dirigidas a 2 jovens pastores que cuidavam do rebanho do Senhor, juntamente com Paulo. O conteúdo delas está repleto de conselhos úteis sobre a estrutura da vida da igreja. Estes conselhos fazem destas cartas verdadeiros manuais eclesiásticos para a liderança das igrejas de hoje. Hoje nós vamos estar aqui, a base aqui é aprendendo como ser líder, né? E aqui, nós vemos aqui que Timóteo foi orientado por Paulo, né, a liderar os membros quanto à vida pessoal cristã, né? Às vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e não a trazemos para a nossa vida pessoal, né? Como foi lido hoje, eu fico assim maravilhada com o Espírito Santo de Deus, que ele vai conduzindo, né, a obra dele. O irmão leu a palavra do Senhor, que quando nós não vivemos ela, né, ele compara nós com, quando nós olhamos no espelho, é tão rápido, nós esquecemos da nossa imagem, né? Eu já não sei mais como está meu rosto. A hora que eu saía de casa, eu olhei no espelho, agora eu não sei. Então nós esquecemos. Mas a palavra do Senhor, ela não é para ser assim. É para nós lermos e guardar no nosso coração e vivermos. E nós estamos aqui vendo que Paulo, né, aconselhou esses jovens a viver essa palavra e a instruir outros a serem líderes, né? Amém. Aqui nós vemos no primeiro tópico aqui, as epístolas pastorais, né? Então aqui tem o subtópico, que é o 1 e o 2, carta pastoral e datas em que foram escritas. Nós vamos aprender aqui que as cartas foram 3, né? Que são chamadas carta pastoral, que ela foi enviada por os pastores. Isso se deve ao fato de terem sido elas endereçadas a 2 jovens pastores, que eram Timóteo e Tito. Elas foram escritas por Paulo, um líder itinerante, que quer dizer, o itinerante, eu fui no dicionário, ele diz assim, que é um termo com origem do latim, que está relacionado ao ato de se deslocar constantemente, viajar. Então, quer dizer, Paulo, ele era um pastor itinerante porque ele vivia viajando. Ele não tinha, né, ali, não ficava na igreja local, ele ficava sempre viajando. Ele os instruiu de modo cuidadoso a respeito do trato com a igreja e com seus ministérios. Então, essa epístola, a função dela é instruir, é aconselhar, né, Timóteo. E aqui a data em que foi escrita. Essa primeira epístola de Timóteo foi escrita por volta de 64 depois de Cristo, entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, e enviada de Roma ou da Macedônia, talvez Filipos. Em seguida, por volta de 65 depois de Cristo, foi escrita a carta a Tito. Já a segunda epístola de Timóteo foi escrita em torno de 67 depois de Cristo, quando do segundo encarceramento do apóstolo e antes de sua morte. Faz parte das cartas da prisão ao lado de Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Então aqui nós vemos a época, a data que foi escrita, né, 64 a.C., que foi a primeira carta foi escrita. E o conteúdo dessa carta, essa epístola, foram um conjunto de literário, devocional e doutrinário, em que se observa o mesmo vocabulário, o mesmo estilo e os mesmos propósitos para qual foram escritas. A estrutura foi elaborada com o intuito de alcançar seus destinatários com solenes ensinos e advertências da parte de Deus. O conteúdo pode ser resumido da seguinte maneira. Então, são 5 maneiras que foi resumido esse conteúdo.
na saudação, né, onde Paulo sauda Timóteo, Tito, né? Aqui, nós vemos aqui que Paulo trata Tito como filho, Timóteo como filho e Tito como irmão, né? Na saudação. Sempre que quando ele refere a eles, ele fala, né, o quanto o relacionamento deles era íntimo. E nós vemos aqui nessa saudação que Timóteo foi um bom exemplo que influenciou, né? Ele era influenciado pela família, porque ele foi a sua mãe, a sua avó, a mãe dele chamada Eunice, a sua avó Lloyd, e ele cresceu ali, ele era crente judias, elas o ajudaram na sua formação e proveram o seu crescimento espiritual. E Timóteo tornou um grande aprendiz de Paulo. Então, quer dizer, ele já trouxe um berço de cristão, né? Ele já trouxe, assim, a linhagem dele, a mãe já tinha instruído, mas ele aprendeu com Paulo. Paulo instruiu ele e colocou ele como pastor na igreja de Efésio. E nesse papel de um jovem ministro, né, Timóteo, por ser jovem, ele enfrentou muitas dificuldades, né, os tipos de pressões, conflitos, desafios da igreja, da cultura que ele vivia, onde estava do povo que estava em sua volta. Então, assim, Timóteo sempre, Paulo sempre estava aconselhando Timóteo, sempre tinha algo para Paulo estar aconselhando da vivência que ele tinha. Às vezes a gente ser imaturo, novo, né, a gente erra muito, a gente às vezes deixa passar por muitas situações conflitantes e não temos aquela maturidade para estarmos resolvendo o problema. Então, por isso, Paulo sempre estava aconselhando ele. E ele recebia de bom grado. Também aqui no estudo que eu fiz a respeito de Timóteo, a gente viu que ele era tímido. E às vezes a timidez nos inibe, né, nos impede de avançar, de crescer. E aí Paulo sempre aconselhava ele também para não ter essa timidez, para deixar de lado e pegar o ministério que Deus tinha dado e avante e crescer, né? Aqui ele sempre Paulo estava escrevendo para que ele vinha ser encorajado, né? E aqui Paulo exerceu e enviou-lhe esta carta extremamente pessoal. Essa carta confirma o relacionamento deles. Então, quando a gente vê ler a carta, a gente vê o quanto eles eram próximos, íntimos. Eles tinham, né, aquela comunhão. Aqui também nós vemos o segundo tópico que fala qualificações ministeriais, do ministério, né? As qualidades, o que a gente deve ter para exercer um ministério aqui de liderança. Quais são as qualidades que nós temos que ter? Paulo demonstra que para ser um ministro do Evangelho há requisitos a serem respeitados. Vamos ler lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, que a própria palavra, ela se explica, irmãos. Nós não precisamos ficar querendo falar coisas porque quem fala é a própria palavra. Amém? Hoje nós vamos estar aqui, por isso que é uma escola, que nós vamos estar aqui lendo e aprendendo. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Eu vou ver se eu leio bem rapidinho. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mais moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Aqui a gente vê autoridade, né? Tem que usar autoridade, pai. Não neófito, para que ele, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis, da
Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher, governam bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servem bem, como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança e fé que há em Cristo Jesus. Então aqui, nós vemos aqui as listas da qualificação da liderança de uma igreja, que para viver uma vida irrepreensível, pura, exige esforço e autodisciplina. Todos os crentes ainda que nunca planejam ser líder da igreja devem esforçar para seguir essas diretrizes, porque são compatíveis com o que Deus diz ser verdadeiro e correto. A força para viver de acordo com a vontade de Deus vem de Cristo. Amém, irmãos? Então aqui é o esboço falando, de tudo isso que nós lemos. Então o que nós temos que ser para que nós tenhamos a qualificação ministerial? Ela se resume em sermos verdadeiros, honestos, corretos. E quando nós propomos em vivermos na vontade do Senhor, isso não é fácil, Por isso eu vi hoje Deus usar a pastora aqui e falar que às vezes, olha para a igreja, dá esse pouquinho de gente, porque são poucos os que têm compromisso, são poucos os que querem ser verdadeiros, são poucos os que querem realmente olhar para a obra do Senhor e falar: eu sou cristão, Às vezes vem buscar a bênção, vem buscar prosperidade, vem buscar muita coisa, mas não vem buscar ser seguidor de Cristo, que é essa qualidade aí, nós termos o caráter cristão. Às vezes por isso, nós olhamos para a obra e vemos assim, tão poucos, porque realmente são poucos os que têm compromisso com o Senhor. Muitos vêm, passam, mas são poucos os que prevalecem. Mas glória a Deus, irmão, que tem que ainda existe pessoas que ainda querem o Senhor, que vêm para a casa do Senhor com o propósito de adorar, com o propósito de servir, E aqui, nós vemos aqui que para ser, tudo se resume, numa liderança se resume em diaconato é servir. A palavra diácono significa servir. E se nós somos, servos do Senhor, nós estamos aqui aptos a servir, independente de qual seja a escala que nós estamos. Nós temos que servir. Nós nunca devemos colocarmos na posição, subirmos os degraus, que o ministério dá, que às vezes as congregações têm, mas nós temos que pôr em mente, sempre somos servos, nós estamos aqui para servir. Se nós vemos algo na casa do Senhor, nós estamos aqui pronto e apto para servir. Se desejamos alcançar degraus e degraus, nós temos que começar a subir, E quando subir, não esquecemos que lá em cima, se nós chegamos até lá, porque nós sempre temos que olhar, que sempre é de baixo, e ver que nós temos que estar sempre pronto a servir o nosso próximo com amor, com dedicação, porque não é fácil, irmãos. Às vezes é pesado a nós estarmos liderando, porque a liderança ela traz responsabilidade, e na casa do Senhor é uma responsabilidade, porque isso aqui é do Senhor. Eu creio assim que fazer a obra do Senhor não é como na sua casa, que ali você deixa passar muita coisa da hora, às vezes você está cansado, você fala, não, depois eu cuido. A obra do Senhor, ela traz uma responsabilidade, porque nós temos que cuidar ainda muito melhor do que se fosse na nossa casa, Ela tem que ser muito bem olhada, muito minucioso, porque é do Deus Todo-Poderoso, é o Deus que criou o céu e a terra. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Quando nós fizermos para o nosso próximo, lembre que está fazendo para o Senhor. É verdade. Tem hora que eu faço algo assim, e Deus tem me ensinado isso. Meus filhos falam assim, mãe, mas a senhora vai fazer isso para fulano, a senhora está indo. Eu falo assim, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Jesus. É verdade. Ele não tem gratidão, mas o meu Deus, eu vou fazer para Ele. Eu sei que Ele está contemplando meu coração. E eu faço e dá tudo certo. Deus vai tirando os embaraços, as dificuldades, vai tirando a picuinha da pessoa, porque nós somos
né, às vezes difíceis de lidar. Todos nós temos dificuldade de ser lidado. Relacionar não é fácil, irmãos. Não é fácil. Você relaciona em todas as áreas, em todos os sentidos que você for relacionar com as pessoas, nós não somos fáceis. Nós também temos a nossa, né? Às vezes um olha e fala assim, não vou fazer isso para essa nega, não é enjoada. Mas quando for fazer para mim, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. E o Senhor recebe. Eu aprendi também com o Senhor que Ele não nos deixa nada sem nos pagar. Ele não espera, não vamos receber, além de receber o galardão, mas Deus Ele é tão lindo, Ele é tão cheio de detalhe, que Ele cuida. Eu tenho já recebido do Senhor o pouco que eu fiz por Ele. Se eu vou contar para os irmãos um dia pouco, quanto eu já recebi do Senhor, pelo pouco que eu fiz por Ele. Ele não me deixou nada sem pagar. Tudo Ele tem me dado assim, ó. Eu fico olhando e falo, Jesus, o Senhor cuida de cada detalhe que às vezes eu nem imagino que o Senhor está cuidando dessa maneira. Quando eu vejo, já recebi, já usufruí, e aí que eu vou ver o que Deus tem feito. Então vale a pena. Se você está aqui servindo o Senhor, entra no centro da vontade do Senhor, porque cada um de nós temos algo a fazer no Senhor. Não precisa ser determinado, ser colocado a cada um para ser feito, não. Vamos olhar a situação da igreja. Nós somos inteligentes, às vezes nós olhamos e sabemos falar mal, né? Por que nós não podemos olhar e ver a necessidade de trabalhar antes que seja ordenado? Se nós fizéssemos isso, a quem está aqui à frente não sofreria tanto peso. Aí a gente ajudaria a estar carregando o fardo de quem está na frente. E aí, quando você chegar lá e você estiver nessa posição, aí você vai ter mais maturidade ainda para estar conduzindo o rebanho, para estar conduzindo o que Deus colocar na sua mão. Porque você começa ali a olhar a necessidade da obra. Quando a gente olha a necessidade da obra, nas mínimas coisas, Deus vai abrindo a nossa mente, vai abrindo a nossa visão, vai nos dando discernimento. Tudo que nós dispomos em fazer na obra, Deus vai fazendo. E de acordo, aí você vai crescendo, amadurecendo e vai desenvolvendo. Nós precisamos despertar para isso, né? A obra do Senhor, ela é carente, ela precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer isso, né? Então, como nós vimos aqui, quando nós sentimos fracos, né? Essa força para nós fazermos a vontade do Senhor, ela vem do próprio Deus. Ele próprio se encarrega em nos dar força e nos sustentar. O terceiro tópico aqui, que fala, né, que nós vamos aprender, é alerta contra os falsos mestres, né? Aqui, as falsas doutrinas, lá em 1 Timóteo 4, né, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler aqui que já está aberto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Então aqui, né, alertando sobre os falsos profetas, falsas doutrinas, né, aqui, se não pregar o Cristo que morreu, né, e ressuscitou, se sai fora disso, irmãos, se estiver falando da palavra do Senhor para benefício próprio, né, então a igreja, nós também, Deus nos tem o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá discernimento para nós estarmos discernindo o que é de Deus, o que vem do trono, o que é a palavra. Então, sim, nós temos que buscar muito isso em oração, para que Deus nos dê discernimento, porque nós estamos vivendo tempos, irmãos, que a obra do Senhor, ela já está sendo assim,
levada, como que eu digo assim, como comércio. Muitos estão brincando, né, com a palavra do Senhor. Muitos estão fazendo profissão da palavra do Senhor, mas proferindo a mentira. Estão só querendo para o proveito dele. E esses Deus tem contemplado, tem até deixado, porque Deus ele não engana, ele deixa. Deixa assim nós fazermos o que ele nos dá o livre-arbítrio. Às vezes a pessoa conhece a palavra do Senhor, mas usa de maneira errada. E nós temos que estar sempre atentos a isso. E para isso nós temos também o Espírito Santo de Deus, que ele nos dá esse discernimento. E quando a pessoa começa a usar para isso, ele próprio fica cauterizado a mente dele. Essa pessoa que está fazendo isso, ele fica, como foi falado aqui, cauterizou a sua própria mente. Porque mentiu. A mentira, ela vai cadeando, ela traz, né? É um abismo, vai puxando o outro. Você mente uma mentirinha ali, prega uma heresia ali, outra coisa ali, e aí você próprio passa a acreditar na mentira. Né? Onde ele fala que, né? Aqui nós estamos vivendo os últimos tempos, né? E Paulo já vivia isso e aconselhou a Timóteo a respeito disso, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tentando cauterizar sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, assim, não está diferente nos dias de hoje. Hoje nós vemos aí muitas coisas que têm sido faladas no meio do povo de Deus, que Deus nem tá nesse negócio. E o cuidado com a sã doutrina. 1 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os prejuros e para os que for contrário à sã doutrina. Se ensina alguma coisa que não seja de acordo com a palavra do Senhor, irmãos, nós temos que ter esse cuidado, né, com essa doutrina do Senhor, que é Jesus Cristo. Se fala diferenciado, né, do que Jesus pregou e viveu e nos ensinou, está errado. Então, Timóteo tinha que estar sempre atento, né, e estar preservando para instruir o povo a ser novos líderes. Terceiro tópico, né? A vida pessoal. Então nós temos, sempre aqui Paulo fala sobre a vida pessoal, sobre o nosso testemunho. Então ele sempre advertiu os liderados dele a estar sempre observando a maneira que os cristãos estavam vivendo para levantar novos líderes. Uma mensagem para a igreja local é a liderança da atualidade. Estamos vivendo os tempos trabalhosos que Paulo falou em 1 Timóteo 4, 1 e 2, que nós já lemos também. Precisamos estar atentos, por isso vamos estudar 2 heresias da atualidade. Essas precisam ser confrontadas com a palavra de Deus. Então aqui o comentarista ele fala 2 heresias que hoje, né, atualmente nós estamos vivendo no mundo de hoje. Que ele trouxe, que é o evangelho da prosperidade, né? Que ele comenta aqui, um dos mais eminentes defensores desta falsa doutrina ensinou que você é tanto uma encarnação de Deus quanto Jesus Cristo foi. Você não tem um Deus dentro de você, você é um Deus. Se o crente é Deus, pode tudo. Tudo que disser torna-se realidade, confissão positiva, e terá o mundo e as riquezas que desejar, sem pobreza nem enfermidade. À luz da palavra de Deus, tal ensinamento equivale ao orgulho, presunção e soberba. Sabemos que Deus abomina a altivez. Quem puder abrir a palavra do Senhor em Provérbios 6, 16, 19, nós vamos estar lendo. Então aqui, né, o evangelho da prosperidade. O comentarista ele falou a respeito disso. E existe muito isso. Existem muitas igrejas que
prega que se você serve ao Deus que é dono do ouro e da prata, né? Ao Deus que é todo poderoso, tudo que você determinar você tem na sua vida. E se você falar o contrário, tem cristãos, irmãos, que chegam na casa da gente e falam assim: você ainda não tem uma casa, você não tem um carro, que Deus é esse que você serve? Esse Deus não é o Deus, se Ele não é Deus grande, Ele não é poderoso, e por que você ainda está desse jeito, nessa situação? Então existe muito isso, irmãos, e as mentes são cauterizadas. Essas pessoas que congregam nessas denominações, que pregam a prosperidade, eles não creem. Eles não creem que um crente possa passar por luta. E olha que quando Deus está nos provando, mudando o nosso caráter, às vezes até fome nós passamos. Deus permite. Não é porque o nosso Deus não existe, não é porque Ele é um Deus pequeno, não é por falta de oração, mas às vezes tem situações, circunstâncias na nossa vida que nós precisamos passar por aquilo para amadurecer. Não sabe como que Deus tem que trabalhar em cada vida, né? Mas tem cristãos. Eu tenho um irmão que ele congregou numa denominação onde diz que se você é crente, você não pode ter o espírito de, eles dizem que é o espírito de miséria, que se você não tem carro, se você não tem o melhor, se não tem uma Hilux, se não tem a melhor casa da cidade, você não serve esse Deus. Que Deus é esse? E eu não creio nesse Deus. Eu vejo isso aí é heresia. É o que o comentarista está falando aqui a respeito da heresia da prosperidade. E estão fazendo muito isso aí. Prega muito a respeito disso. E cuidado, porque às vezes você vai chegar na casa de um cristão e vai saber que lá está faltando. Às vezes nem é no cristão, às vezes é na própria congregação, para olhar a situação do irmão, para trabalhar aí no caráter dos cristãos, ver a situação do outro e ver se vai cuidar, né? E muitos têm olhado, passado de largo, não tem enxergado, não. Chega na casa do próximo lá, irmão, vou orar por você, se a falta dele é o pão, você vai orar? Faltou o pão, irmão? Vai ir lá e pegar um pouquinho que você tem e dividir, né? E muitos às vezes falam assim, não, né? Aquilo lá vai sofrer, sofre o resto da vida, vai ficar desse jeito, vai viver desse jeito. E às vezes Deus está trabalhando no seu caráter, que você está vendo o seu irmão está ali naquela dificuldade para ajudar, e não sabe que é no seu caráter que Deus está trabalhando. Então Deus tem 1000 maneiras de trabalhar, Ele sabe como trabalhar no meio do povo dele. E nós não podemos crer nessa doutrina aqui, viu? Da prosperidade, que se nós servimos um Deus, nós somos poderosos, tudo que vai determinar, tudo que. Não, tem coisa, Deus também tem oração que você determina, que você pede, e que Deus fala, não, viu? Tem coisas, às vezes, Deus conhece o meu coração e fala assim, eu vou dar uma Hilux para essa menina e ela vai sair da minha presença, então ela nunca vai ter uma Hilux. Às vezes eu vou ficar soberba, é o que nós vamos ler aqui, Deus abomina isso, Deus conhece também. Entendeu? Aí eu vou falar assim, não, então você não serve, esse Deus seu é um Deus pequenininho, não tá com nada esse Deus seu. Igual meu irmão fala, que Deus é esse? É o Deus Todo-Poderoso, que trabalha da maneira que Ele quer, que conhece e sabe para quem Ele pode dar, para quem Ele pode tirar, como fazer todas as coisas. Né? Quem abriu o Provérbios 16, o versículo 19, o segundo, apostasia dos últimos dias. Paulo adverte os crentes quanto ao que está acontecendo nos dias atuais, onde muitos estão abandonando a fé em Cristo. Em Tito, ele faz advertência semelhante a falsos líderes, contradizentes e de torpe ganância. Lá Tito 1, do 19 ao 13. Precisamos estar atentos para que os ensinos heréticos e a apostasia não alcancem a igreja do Senhor. O líder tem a responsabilidade de zelar pela sã doutrina. Olha para vocês aqui, ser líder, o quanto é responsabilidade. Liderança é só responsabilidade. Mantendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sua doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casa
frases inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então aqui, irmãos, nós vemos aqui, né, fala bem claro sobre apostasia, né, irmãos? Sobre a heresia, o quanto nós temos que estar atento. Aqui eu tenho um comentário aqui que eu quero ler a respeito dos falsos profetas, que diz assim: os da circuncisão eram os judaizantes, que ensinavam que os gentios tinham que obedecer a todas as leis judaicas antes que pudesse se tornar cristão. Essa norma confundiu os novos cristãos e causou problemas em muitas igrejas onde Paulo havia pregado as boas novas. Paulo escreveu cartas para várias igrejas a fim de ajudá-los a entender que os crentes gentios não precisavam se tornar judeus primeiro para serem considerados cristãos. Deus aceita qualquer pessoa que venha a Ele com fé, né? Então aqui uma das heresias que era pregada, olha para você ver, que tinha que ser, passar a ser judeu primeiro para depois ser cristão. Então é confusão, e heresia traz só confusão às mentes. O quinto tópico, vamos passar para o quinto tópico, irmão. Mensagem para a liderança. Administração eclesiástica. Em 1 Timóteo 3, do 1 ao 12, e em Tito, do 1 a 5 ao 9, vemos um conjunto de qualificações que aqueles que desejam liderar uma igreja necessitam ter. Infelizmente, em muitas igrejas, nem sempre essas recomendações são observadas. Porém, a liderança exige esforço. É necessário que o pastor tenha uma vida santa e irrepreensível, precisa esforçar e disciplina. Esforço e disciplina. Observe com atenção algumas das qualificações necessárias ao líder. Irrepreensíveis, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, não soberbos, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de dor e ganância, dado à hospitalidade, amigos do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra, capaz de admoestar com a sã doutrina, etc. Então aqui, irmãos, a qualificação para ser, né, um líder, uma liderança. Essa mensagem é para a liderança da igreja. E nós vemos hoje em dia que, às vezes, em muitos lugares, e nós temos que estar atentos a isso, às vezes a liderança está à frente, mas ele não tem essas qualificações somente lá no púlpito, só quando ele usa gravata, o terno. A hora que ele sai para fora, ele já deixa essas qualificações aqui todinho. E interessante, irmãos, que aqui, graças a Deus, assim, parece que eu não tenho visto. Mas onde é interior, onde o povo assim confia muito um no outro, acontece muito isso. Das pessoas ser líder. Só ali, quando está com terno e gravata. É a síndrome do terno, da gravata e do microfone. Quando ele sai lá para fora, e os cristãos que são fiéis estão aqui, quem é fiel, quem é verdadeiro, irmão, ele não sai lá fora para ver o que aquele líder dele está fazendo. Mas o povo de lá de fora que nos lê está vendo. Então nós temos que estar sempre assim, orando, buscando no Senhor, que quando aparecer, né, igual eu vim para a igreja, que eu creio que Deus vai dar crescimento para essa obra aqui. Quando chegar, observe, antes de entregar a liderança a ele. Porque esses, eles são bons para falar. Né? A liderança ela não é entregada para aquele que fala bem, para aquele que tem eloquência, aquele que é bem, que veste bem. Ela é entregada diante do Espírito de Deus. E eu sei que aqui tem uma pastora que tudo que ela faz é na direção do Senhor. Mas hoje, aqui, eu não tenho que falar isso para ela, porque eu sei que ela, os líderes aqui, eles já buscam. Mas para nós que estamos aí na nave, que às vezes olhando e falando, não, por que ela não coloca fulano? Tem que orar tanto.
e que Deus fala com ela, né? E que ela tem uma vida íntegra. Porque a gente vê que quando a gente vê a obra dessa maneira aqui, é sinal que Deus está agradando da liderança. Porque quando a coisa está só de oba-oba, barulho, não leva nada. Às vezes nós olhamos, tem pouquinha gente aí na nave, e você fala, desanima, fala, não, eu estou nesse cargo de liderança do Senhor, vem 2, 3 irmãs, glória a Deus, irmãos, porque que está vindo, está com compromisso, porque quem está à frente está buscando, está orando, e Deus não tem deixado o espírito do engano entrar na igreja, porque em muitos lugares, às vezes tem 300, 400, mas a hora que vai passar a peneira, olha lá que não tem 10, que está com sinceridade com o Senhor. É crente só a hora que passa para dentro. Lá fora faz tudo que não deve. Então, nós estamos num tempo difícil. É difícil. Hoje em dia está difícil a responsabilidade de liderar. Não é fácil. Mas nós sabemos que quando nós buscamos no Senhor, a igreja não fica cega. Deus abre nossos olhos, abre nosso entendimento. É na oração, é na busca, na leitura da palavra. Quando tem 1 ou 2 ou 3 na igreja que vive em sinceridade com o Senhor, vocês podem ter certeza que o espírito de engano não prevalece. Ele pode até tentar, mas ele não prevalece na casa do Senhor. Eu vejo aqui, às vezes vocês olham, tem desanimado, não desanime. Fica firme no Senhor. Saiba que Deus está tirando todo o espírito de engano, que em muitos lugares tem se alimentado, tem se apoderado, tem pegado assim do microfone, tem pegado assim do terno, tem pegado assim da saia grande e o cabelo grande, mas com Deus não tem nada. Viver verdade não tem nada, testemunho não tem nada, só ali na frente. O que adianta? Ser só aqui, só a hora que está aqui. Nós temos que ter testemunho fora, para onde nós andarmos. Nossa vida ela tem que ser sincera, verdadeira com Deus, onde nós estivermos, onde for, porque nós não temos que dar satisfação nem para o homem, é para Deus, e Ele nos vê a todo momento. Eu tenho isso comigo, eu tenho satisfação para dar para o Senhor. Glória a Deus. E Ele que gerou o temor e o tremor no meu coração. Que Deus possa, irmãos, cada dia mais e mais fazer com que essa obra venha ter tremor e temor do Senhor. E que nunca venha o espírito do engano entrar nessa casa e prevalecer. Porque aqui tem tido uma mulher que ela tem pagado um preço muito alto. Às vezes vocês olham, como ela falou, eu sou do tempo do Ronca, a irmã é do tempo da verdade, da sinceridade. Por isso que às vezes quem não quer nada com o Senhor não prevalece. Porque não quer ser verdadeiro, né? E tem que ser desse jeito mesmo, irmão. Quem não quer nada com o Senhor, que vai viver, perder tempo, irmão. A gente não pode perder tempo em servir o Senhor, não. Nós estamos aqui para servir o Senhor em verdade, em espírito, porque senão, melhor ir lá para o mundo, bagunçar lá, vai fazer o que você tem que fazer mesmo, não vem não. Né? Porque você ficar vivendo um pelado aqui é difícil demais. Eu tenho a impressão que a pessoa sofre muito. Glória a Deus quem vai viver lá. E glória a Deus quem quer ser verdadeiro e viva verdadeiramente. Quem está aqui, eu sei que Deus preparou os que estão aqui. Porque eu fiquei uma semana orando e falando, Senhor, o Senhor vai levar lá quem precisa e quem quer ouvir a verdade. Então vocês estão aqui porque vocês têm sido sinceros com o Senhor. É a verdade, né? Vocês querem viver a verdade. Porque nada mais é. O que nós estamos aprendendo aqui é sermos verdadeiros. É fazer entrar no cinto. O resumo dessa lição é entrar no cinto da vontade do Senhor. Né? Que nessa manhã nós possamos entrar nesse cinto da vontade do Senhor. Aqui é a ética ministerial. Vou ler aqui. Na Epístola a Timóteo, Paulo diz que o ministro deve apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, de maneira que maneje bem a palavra da verdade. A verdadeira liderança que estabelece pelo exemplo, pelo testemunho, muito mais do que pela eloquência, pela oratória, pela retórica. Não são os diplomas de um pastor que os qualifica como líder cristão, mas seu exemplo com sua ética diante de Deus e da igreja local.
Paulo tinha condições de ensinar liderança e ética, pois sua vida era exemplo para a igreja e para os de fora. O líder cristão não é o que manda, mas o que serve. Não é o maior, e sim o menor. Então, para nós sermos líderes, nós temos que servir. E nós não podemos ser o maior, nós temos que ser o menor. É aqui, né? Nós vemos aqui que a conclusão dessa lição, onde o comentarista diz aqui: as cartas pastorais contêm doutrina e exortação quanto ao assunto prático, mas também diretrizes gerais sobre liderança, designação de obreiros, suas qualificações, suas responsabilidades espirituais e morais no ministério, do relacionamento com Deus, com os líderes e das relações interpessoais. São riquíssimas fontes de ensino para a edificação da igreja local no tempo presente. Então, nós vemos aqui que através dessas cartas, né, nós aprendemos tudo isso, né, como a liderança, como qualificar a responsabilidade, o ministério, o relacionamento com Deus, que nós temos que ter esse relacionamento com o Senhor, buscar no Senhor, porque quando nós relacionamos com o Senhor, tudo fica fácil na vida cristã. E eu quero agradecer ao